Gustavo, você comentou sobre as relações, principalmente lá nos Estados Unidos, com os outros países, né? E a China está sempre nesse radar. Os dados da China vêm cada vez mais fracos, né? A gente viu, inclusive, algumas apreensões aí, algumas pessoas falando de um processo talvez até de japonização da China, de tão fraca que está a economia por lá. E a gente viu até o Xi Jinping algumas agências internacionais falando que perseguiu o economista que Sim. falou que o PIB não é lá o que está sendo colocado. Esse processo da China está trazendo impactos também aqui para o Brasil, mas num contexto global também pode trazer mais impactos, mais problemas para o cenário, para o contexto econômico global. E se a China entrar nesse processo de japonização aí, é algo a ligar um alerta um pouco mais forte? Eu olharia com bastante cuidado agora quando acabar o trimestre como que foram os desempenhos dos exportadores bem voltados para a China. Então a gente tem a economia da Alemanha, já vai pelo segundo ano consecutivo em recessão, algo que não aconteceu nem depois da crise de 2008. Realmente algo para se alertar. Olhar muito o desempenho do Sudeste Asiático, que são economias bem dependentes do que acontece com a China. A nossa economia, eu vejo que a gente conseguiu, a gente bateu, hoje tinha notícia de recorde de exportação de pecuária, de gado, de ave, a gente teve ano bom para exportações, mas de qualquer forma, ponto muito relevante essa investigação da China, querendo limitar um pouco a entrada da mercadoria brasileira, isso é muito relevante. Mais do que ela crescer 5 ou 4,5%, se eles falarem que não pode entrar mais, isso impacta. Mas eu vejo que a China ela vai continuar crescendo, ainda vai ser relevante para o crescimento mundial, mas nada muito expressivo. Não parece que eles têm essa vontade, não é o objetivo deles. Boa. Pode ir. Fica à vontade. Fica à vontade. Não, porque, assim, Gustavo, a gente vê, né, justamente, como você estava falando desse processo da China, esses impactos, esses reflexos, num Brasil onde a gente está com uma produção industrial até acelerada, caiu um pouquinho, mas ainda tem uma percepção alta, mas podendo ter algum tipo de questão lá fora. Olhando para o nosso mercado aqui, as nossas exportadoras, elas estão sendo colocadas ali como algo que podem salvar aí os investidores nesse ano um pouco mais turbulento. Você tem essa percepção também que a gente pode ver as exportadoras, as empresas mais dolarizadas, como as empresas um pouco mais que vão dar oportunidade, pelo menos nesse começo de ano que está um pouco mais complicado num cenário de perda de valor mesmo para a nossa bolsa? Talvez para ações sejam elas que se destaquem nesse começo de ano, porque o trimestre não deve ser tão fraco. Mas o restante do ano, a gente pode sim ter um segundo semestre um pouco diferente, a gente pode ter consequências, como se a gente der alguns passos atrás, na primeira etapa da grande guerra comercial Estados Unidos e China, o Brasil acabou se beneficiando, porque os compradores de China e Estados Unidos precisaram pegar alternativas e apareceu a América Latina, principalmente a América do Sul, como alternativa para a agropecuária. Para 2025, a agropecuária vai melhor do que foi no ano passado. Vai ser um motor para o crescimento bem interessante, a não ser que venha algum problema climático bem inesperado. A indústria esse ano de 2024 cresceu mais ou menos em linha com o PIB. Vai crescer talvez um pouquinho a menos até. Mas foi um ano bom, perante os últimos que a indústria vinha, antes da pandemia, já sofrendo para se reerguer. Ela até teve um momento bom no começo dos anos 2010, mas depois disso foram anos bem fracos. A gente já discutiu alguns problemas, é uma indústria que tem dificuldade em se adaptar à nova realidade e a gente vê as entradas agora são de representantes mais montadoras chinesas do que realmente grandes investimentos industriais aqui. Não parece que existe esse interesse, até pela falta de mão de obra qualificada no Brasil. Então, esse ano a gente tem que ficar muito atento de novo a serviços, comércio, ver como que vai ser o desempenho deles. Acho que seriam esses os motores, até porque o governo em si, a gente já viu que esse ano, sim, não vai pesar no acelerador. Gustavo, considerações finais para esta semana, por gentileza. Bom, essa semana mostrou, mais uma vez, que acho que tem muita gente que entrou no mercado financeiro ou nos últimos 4 anos, ou só no finalzinho do governo Trump. Acho que o mercado financeiro atrai pessoas muito novas. E foi um exemplo do que era o primeiro mandato, né? O Trump, ele às vezes tirava alguns temas que ninguém estava dentro do radar, mas que lendo bastante sobre os bastidores,
era basicamente o funcionamento da cabeça dele. Ele descobria algum tema e ele se interessava e queria para ontem uma resolução rápida que poderia realmente desfazer temas como a questão da Coreia do Sul, acordos de décadas que poderiam prejudicar alguns setores internos, deixar os Estados Unidos mais vulnerável em outros pontos, mas que na cabeça dele fazia sentido e era isso que deveria andar. Alguns membros da sua equipe conseguiram travar algumas decisões, outras não, mas essa questão envolvendo Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, não podem ser ignorados porque a gente já viu o perfil dele no primeiro mandato e não é muito de deixar passar algum tema que entre na sua cabeça. É claro que me parece improvável o uso da força militar, mas a gente tem que, a partir de agora, colocar como risco.